Olá, me chamo Gabriela Santos Damasceno, sou discente do curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará. Estou cursando o 8º semestre do curso e este trabalho faz parte do estágio supervisionado 4, a última etapa, regência de classe. E hoje eu falarei um pouco sobre desenvolvimento musical na primeira infância, uma análise do projeto de extensão de musicalização infantil de 0 a 4 anos no contexto do estágio supervisionado. Bem, inicialmente eu gostaria de falar sobre a importância do estágio supervisionado, citando Castro, Fiorentini e Rocha. As práticas de ensino e os estágios supervisionados apresentam uma instância importante e fundamental à formação do professor, sendo marcada por intensa e significativa aprendizagem profissional. Gostaria de destacar aqui que não apenas uma aprendizagem profissional, mas um crescimento pessoal dentro do estágio como docente, né? É importante nós salientarmos aqui que o estágio supervisionado ele é importante porque nós vemos toda uma teoria pedagógica, musical, antes de entrarmos dentro de sala, antes de assumirmos uma turma. E dentro do estágio nós conseguimos justamente isso, colocar em prática toda a teoria que nós recebemos como conhecimento dentro da academia, do começo até a nossa etapa final, assumindo uma turma. Então é um importante e intenso aprendizado, tanto teórico como profissional, e não porque pessoal, certo? Outra coisa muito importante a falarmos é sobre o projeto de extensão Música para a Comunidade, que nasceu dentro do núcleo de estágio supervisionado, e a oficina oferecida, que foi ministrada por mim, pela discente Juliana Ferreira, acompanhadas pela professora do campo de estágio, professora especialista Valdecíria Alamego, foi intitulada Musicalização para bebês de 0 a 8 anos, de 0 a 4 anos, perdão. Essa oficina, ela teve por objetivo desenvolver musicalmente e cognitivamente as crianças, por meio da ludicidade, de canções, de jogos, desenvolver nelas, despertar uma sensibilidade musical, uma percepção rítmica e também a expressão corporal de cada uma dessas crianças. Essas turmas, elas foram divididas, essa quantidade de crianças foi dividida em 2 turmas, a primeira turma de 0 a 2 anos e a segunda turma de 3 a 4 anos. O período de duração foi de mais ou menos 3 meses, sendo uma vez por semana as aulas no período da tarde. E onde essas aulas ocorreram? Essas aulas ocorreram dentro do ambiente universitário, dentro da Universidade do Estado do Pará, no campus 1, na Djalma Dutra, no bloco do curso de música, que é o 3º bloco, no último andar, o 3º andar. Nós conseguimos, a coordenação do curso disponibilizou uma sala grande, que é o próprio laboratório de estágio, e nessa sala grande nós conseguimos desenvolver todas as atividades. Nessa sala nós tínhamos cadeiras, nós tínhamos espaço suficiente para colocar os materiais e fazer as aulas, também dispunha de bancadas para que pudesse ser utilizada pelos pais das crianças e também uma pia. É importante ressaltar que dentro de toda a oficina, nós pedimos que os pais participassem durante todas as aulas. Não poderia ficar só a criança, mas sim os pais, porque a participação deles é fundamental na construção do conhecimento daquela criança,
na sensibilidade corporal dela também, como alguns são de idade muito pequena, então eles precisavam do auxílio dos pais para ficar em pé, alguns ficavam no colo mesmo em pé, para que pudessem sentir corporalmente todas as atividades que estavam sendo feitas e não apenas auditivamente. O material utilizado foram tapetes, muitos instrumentos de percussão, diversos instrumentos percussivos, instrumentos alternativos também, como vou citar à frente, tambores de lata, de biscoito, também tambores de cano de PVC, utilizamos chocalhos feitos de miçangas com saquinhos, porque era uma grande quantidade, e nós professores não dispunhamos de grandes quantidades de chocalhos e de tambores, mas conseguimos nesses instrumentos alternativos utilizar e suprir as necessidades que tínhamos. Bem, seguindo, a pedagogia utilizada foi a pedagogia de projetos, onde você constrói um projeto maior que vai abraçar todas as turmas, só que elas são aplicadas para as faixas etárias de modo diferente, não é? Mas é o mesmo projeto. E nós também utilizamos de metodologias ativas. Nós podemos perceber, dentro da atuação das professoras, um pouquinho da metodologia ORF, utilizando os instrumentos de percussão, e também um pouco da metodologia do princípio, da metodologia Suzuki, que é o tripé pais, alunos e professores, que foi extremamente importante no andamento da nossa oficina. Gostaria de destacar a importância do planejamento docente. E aqui trago uma citação do Libânio que diz: o plano é um guia de orientação, pois nele são estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. A sua função é orientar a prática, partindo de exigências da própria prática, e ela não pode ser um documento rígido e absoluto, pois uma das características do processo de ensino é estar sempre em movimento, estar sempre sofrendo modificações face às condições reais. Então, o nosso próprio planejamento sofreu alterações quando nos deparamos com a turma, não é? Precisando mudar determinada atividade para que pudesse sentir corporalmente melhor, não é? Então, a rigidez, ela não colabora com o trabalho docente. Pelo contrário, ela dificulta. Mas a flexibilidade, ela também permite a criatividade do professor, do próprio aluno, onde você, como docente, pode aproveitar aquilo que o seu aluno está dando de material a você ali para o andamento da aula. Então, destaco que é extremamente importante, principalmente na educação infantil, você saber ter um planejamento, uma ordem na aula, para que ela possa ser seguida, para que os seus alunos também se acostumem com a aula, já saibam como funciona o andamento da aula. O projeto maior foi intitulado Sons da Cidade, foi o projeto que abraçou todas as 8 aulas que ministramos, e o projeto Sons da Cidade teve uma culminância ao final, na 8ª aula, e nós usamos, como já mencionei, instrumentos alternativos, e o que trabalhamos mais dentro dessas aulas foi o ritmo, a percepção rítmica, o fazer rítmico, a expressão corporal, mudanças de timbre, mostramos vários timbres, instrumentos mais agudos, instrumentos mais graves. Não utilizamos só instrumentos de percussão, utilizamos também instrumentos de sopro. Em uma das nossas aulas, nós tivemos, na primeira aula, os sons da cidade, barulhos muito grandes e barulhos bem pequenos. Usamos músicas barulhinho, barulhão, adaptamos também músicas para a realidade das nossas crianças. E é importante, uma coisa que quisemos trazer
foi aproximar a criança da música para sua realidade. Por isso que falamos de Sons da Cidade. Fomos buscar as características da cidade de Belém, onde a maioria mora. Então pegamos os barulhos da cidade, dos carros, das sirenes. Buscamos também o verde da cidade, que é muito característico de Belém, considerada a cidade das mangueiras. Então, o balanço das mangueiras, o som e o ritmo que a manga faz quando ela cai no chão. Usamos também a chuva. Na aula da chuva, como podemos ver na foto colocada aqui, nós usamos pedaços de tecido, pedaços de TNT para fazer as chuvas. Sonorizamos também uma história, não é? Que foi, na verdade, ela já era uma música. Transformamos ela em história, a sonorizamos, que foi uma música composta pela professora Lúcia Uchoa, que é professora na Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Usamos o carimbó, que também é um ritmo muito ouvido na cidade de Belém, muito consumido, não é? Então nós aproximamos e trouxemos essa regionalidade para perto. E na culminância, nós escolhemos as atividades que as crianças e os pais mais gostavam, porque os pais participavam, como podem ver nas fotos, das atividades junto com seus filhos. Então, nós escolhemos as atividades que mais gostaram e tivemos um retorno muito positivo das próprias crianças, relembrando as músicas, cantando as músicas, as canções que trouxemos, fazendo novamente as atividades, e foi um retorno muito positivo. Então, volto a dizer que o professor precisa de um planejamento. Nós planejamos aula por aula, todas as atividades. Também tivemos um outro plano, caso o plano inicial não desse certo. Pensamos em todas as possibilidades, adequando o nosso planejamento às nossas turmas e à necessidade delas. O planejamento foi executado com muito sucesso e, ao final, na culminância, nós pudemos ver o avanço dos nossos alunos e como eles responderam positivamente às nossas atividades. E a aplicação positiva também da pedagogia de projetos sendo utilizada dentro da música e sendo muito positiva. E bem, volto a ressaltar que esse período de estágio é uma oportunidade singular para nós avaliarmos a nossa prática docente, para gerar novas ideias, novas reflexões e mexer com a nossa criatividade como docente. E essa fase foi para além de uma mera observância de quesitos acadêmicos, mas também um crescimento pessoal, técnico e profissional, contribuindo significativamente para a agregação de experiências e de conhecimento. Estas foram as principais referências que utilizei no meu trabalho. Teresa Mateiro, Josamara Souza e Dário Fiorentini. E muito obrigada pela atenção até aqui.